Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nós. Amém? Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o perigo da conivência com o pecado dentro das igrejas. Nós vamos compartilhar com os amados irmãos e amigos o texto bíblico de Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 a 29, que os amados poderão acompanhar em suas Bíblias. Estaremos lendo aqui apenas os versículos 18, 19 e 20 para a nossa meditação, que vem nos dizer o seguinte: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Amém? Tiatira, uma igreja conivente com o pecado. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, hoje nós vamos refletir sobre um tema que requer profunda atenção e zelo espiritual: a igreja conivente com o pecado. A palavra de Deus nos adverte que, como igreja, nós não podemos tolerar o pecado, seja dentro de nossas congregações ou em nossas vidas pessoais. A igreja de Tiatira, descrita em Apocalipse capítulo 2, é um exemplo claro de como uma igreja, mesmo em meio a boas obras, pode se desviar quando permite que o pecado prevaleça no seu meio. Nós vamos destacar nesta mensagem alguns itens para a nossa meditação. Item 1. O bom testemunho de Tiatira. Irmãos, no início da carta à igreja de Tiatira, o Senhor elogia as boas obras daquela comunidade. Eles eram conhecidos por seu amor, fé, serviço e perseverança. Eram uma igreja ativa, totalmente envolvida nas obras do reino de Deus. Isso vem nos mostrar que é possível ser uma igreja com obras visíveis, mas, ao mesmo tempo, estar espiritualmente doente. O versículo 19 vem nos dizer assim: Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança, e sei que estás fazendo mais agora do que no princípio. Irmãos, aqui podemos observar que, à primeira vista, a igreja parecia estar em boas condições. Olha, meus irmãos, o crescimento em obras e serviço é algo importante, mas as obras por si só não justificam a negligência com o pecado. Item 2. A tolerância ao pecado. Irmãos, vimos no relato bíblico que, embora Tiatira, como igreja, tivesse muitas qualidades, ela cometeu um erro gravíssimo. Tolerou o pecado. O Senhor repreende a igreja por permitir que uma mulher
identificada como Jezabel, ensinasse e seduzisse os servos de Deus a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados aos ídolos. O versículo 20 diz assim: no entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Irmãos, o nome Jezabel aqui remete à rainha pagã do Antigo Testamento que introduziu a idolatria e a imoralidade em Israel. O problema da igreja de Tiatira era que ela tolerava o pecado, ela não confrontava o erro. Essa Jezabel simboliza a influência pecaminosa que não foi combatida. Irmãos, quantas vezes as igrejas hoje, infelizmente, toleram o pecado? Quantas vezes, meus irmãos? Seja por medo de confronto, seja por complacência ou para não perder membros, muitos líderes e igrejas têm se omitido, infelizmente. A cultura do relativismo moral, do não julgar, tem permitido que práticas erradas entrem nas igrejas e nos lares cristãos. Irmãos, quando não combatemos o pecado, nos tornamos coniventes. Item 3. O perigo da conivência. Irmãos, vejam bem, a conivência com o pecado traz consequências gravíssimas. Deus deu tempo para que Jezabel e seus seguidores se arrependessem, mas eles se recusaram. O julgamento divino é certo para aqueles que persistem no erro. Os versículos 22 e 23 dizem assim: por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a menos que se arrependam das obras que ela pratica. Ferirei de morte os filhos dela. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Irmãos, quando a igreja não corrige o pecado, ela está se colocando sob o julgamento de Deus. Ele é um Deus amoroso, mas também é justo e não tolera o pecado indefinidamente. Precisamos ser uma igreja que vive em santidade, que confronta o erro com amor, mas com firmeza. Item 4. A promessa aos fiéis. Apesar da conivência com o pecado em Tiatira, havia um rei remanescente fiel. Deus sempre tem um povo que permanece firme, e para esses há promessas maravilhosas de autoridade e reinado com Cristo. Os versículos 26 a 28 dizem o seguinte: aos que vencerem e fizerem a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhes darei
a mesma autoridade que recebi de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Irmãos, Deus chama a sua igreja à vitória sobre o pecado, a obediência e a santidade. Aqueles que se mantêm fiéis receberão autoridade e um lugar no reino de Deus. Queridos irmãos, queridos amigos, ser conivente com o pecado é um grande risco para a igreja. Precisamos ser luz neste mundo de trevas, meus irmãos. E isso só será possível se não tolerarmos aquilo que desagrada a Deus. O Senhor nos chama a uma vida de santidade e arrependimento contínuo. Sejamos uma igreja que ama, que serve, mas que também sejamos firmes contra o pecado, sem concessões. Que o Espírito Santo nos ajude a discernir o que é agradável a Deus e a termos coragem para confrontar o erro, sempre com o objetivo de restaurar os caídos e glorificar o nome do nosso Senhor. Façamos isso, meus irmãos. Façamos isso. Amém? E que Deus assim nos abençoe.